Olá a todos, seja bem-vindo aqui à terceira aula do nosso curso. A gente vai continuar avançando aqui no jQuery. Já aprendemos aí muitas coisas em relação à conceituação do jQuery e a estrutura e sintaxe do jQuery. A gente vai agora, nesta aula, aprender um pouco sobre como o jQuery se comporta e interage com arquivos CSS e como ele trabalha também com demais propriedades que também são muito importantes no que tange à questão de concurso público. Primeiramente, vamos ver aqui como que trabalha o jQuery com o CSS. Olha só, eu tenho aqui uma tag parágrafo que está, imagina que ela esteja armazenada, esteja presente no arquivo HTML. Ela tem um ID xx style colo 2.head, certo? A gente está colocando aqui um código CSS dentro de uma tag HTML. Não é algo tão recomendado, porque o ideal é que você coloque o CSS externo, né? Ou seja, em um arquivo separado. Eu coloquei aqui apenas para título de estudo, né, e compreensão aqui do nosso exemplo. E aí, nesse caso, a gente pode utilizar propriedades CSS para obter valores ou alterar valores de CSS. Veja, não poderia ser mais intuitivo, não é verdade? Estou utilizando o jQuery, como é que eu faço para alterar ou para obter valores do CSS dentro do jQuery? Muito fácil. Utilize a propriedade CSS. Certo? Isso aqui já foi cobrado bastante em questão de concurso público. Não erre mais isso aí. Memorize essa informação. Sempre que você quiser trabalhar com CSS no jQuery, saiba que existe diretamente a propriedade CSS. E aí dentro dele, como parâmetro, aí sim você busca qual a propriedade do CSS que você quer obter ou que você quer alterar. Nesse caso, então, se eu pegar aqui o cifrão e recuperar o ID x daquele parágrafo nosso, como é que eu faço para recuperar pelo seletor? Exatamente, eu utilizo o hashtag, pois eu vou recuperar diretamente o elemento que tem o ID xx. .css, e aqui dentro dele, no parâmetro, eu vou dizer qual é o parâmetro, né, qual é a propriedade do CSS que eu quero recuperar ou que eu quero alterar. Nesse caso, como eu passei apenas colo, eu não passei nenhuma outra informação, eu vou apenas retornar, ou seja, eu vou apenas obter o valor de uma determinada propriedade do CSS. Qual propriedade? A propriedade da cor. Nesse caso aí, ele retornou para a gente o que? Ele retornou o head, conforme nós tínhamos armazenado dentro da tag, que o estilo dele teria a cor vermelha. Como é que eu faço então para alterar a cor? Eu vou repetir o código acima, cifrão id xx, né, id por meio do hashtag .css. Agora olha só, eu vou recuperar, eu vou dizer, olha, eu quero trabalhar com a propriedade colon, né, entre aspas, e vou passar a vírgula e entre aspas eu vou colocar o novo valor que eu quero que aquela propriedade assuma. Então eu vou dizer o seguinte, olha, eu não quero mais que a cor seja vermelha, eu quero agora que a cor seja azul. Quando eu fizer isso, automaticamente aquela tag P ela já não vai ter mais a cor vermelha, mas vai ter o que? Vai ter a cor azul, tá certo? Perceba aí na praticidade que foi para a gente realizar a alteração dinâmica via jQuery de uma cor de um determinado componente, via CSS. E por último, podemos também alterar mais de uma propriedade. Nesse caso, a gente vai alterar aqui a cor e o tamanho da fonte. Continuando, temos aqui o cifrão, hashtag xx.css. E agora nós temos aqui um elemento novo, tá? Qual que é o elemento novo? Exatamente a chave. Então, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves, continuo, abro e fecho aspas, colo. Agora eu vou colocar os dois pontos, tá? Ele vai assumir uma forma de dicionário aqui, como seria um objeto no JavaScript, tá certo? Porque agora a gente vai ter chave, valor, tá? Então a chave nossa é o que? Colo, chave, valor. Qual é o valor de colo? Blue. Vamos continuar com o valor azul. Vírgula, font size, outra propriedade do CSS, tamanho da fonte. Boto entre aspas, dois pontos. Qual vai ser o valor de font size? 90, certo? Então dessa forma conseguimos alterar aqui via jQuery tanto a cor da nossa tag P por meio do ID xx, quanto também o font size para 90. Então a cor azul e font size 90. Dessa forma a gente consegue então interagir com o CSS
dentro do jQuery. Não se esqueça dessa propriedade CSS. Primeiramente, a gente chama o elemento, seja via tag, via atributo, via estado ou via seletor. Depois, ponto .css, que a gente vai dizer, olha, eu quero trabalhar com CSS. E aí dentro dele, no parâmetro, entre parênteses, aí sim você escolhe qual propriedade do CSS você quer obter ou você quer alterar. Em relação à altura e comprimento, temos aqui, continuando, a mesma div, div_d igual a xx, style, colo, dois pontos head, abro e fecho div. Como é que eu faço para obter a altura dessa div? Eu vou referenciar a minha div por meio do id, então hashtag xx.height, ele vai apenas obter a altura que a gente tem daquela div. E se eu quiser, ao invés de obter a altura, alterar a altura, eu continuo passando a mesma instrução, então eu coloco cifrão, entre parênteses, entre aspas, hashtag xx.height, só que agora eu vou passar um valor. Tá? Então, quando você não passa valor, ele vai apenas pegar a altura, obter a altura. E quando você passa um valor, ele vai alterar a altura que você tinha pelo valor que você passou. Nesse caso, a altura será 20. E para obter o comprimento, nesse caso, cifrão, hashtag xx.width, ele vai obter o comprimento, não passamos nenhum valor. E para alterar o comprimento, vamos continuar com a mesma instrução, cifrão, abre parênteses, abre aspas, hashtag xx.width, e agora eu vou passar o comprimento para a nossa tag aqui, div de 100, tá certo? Então, height, altura, width, comprimento. Height, quando você não passa nenhum valor, você vai estar obtendo apenas a altura. Quando você passa valor, você vai estar alterando a altura. Width, quando você não passa valor, você vai estar obtendo o comprimento. E quando você passa um valor, você vai estar alterando o comprimento. ATTR, outro atributo aqui bem interessante, bem importante aqui também no jQuery. Temos agora aqui uma imagem, tá? Uma tag de imagem, id igual imagem, e o source, né, que é a localização da minha imagem, que é o mais importante atributo aqui dessa tag, scrum.jpg. Posso, por exemplo, alterar um atributo de um elemento. Assim como eu posso alterar, eu posso também obter o atributo de um elemento. Primeiramente, a gente vai acessar um atributo. Para isso, como é que eu vou recuperar esse elemento via jQuery? Exatamente, né? Eu posso pegar via o nome do meu elemento, ou eu posso pegar via id. Nesse caso aqui, como eu só tenho um elemento img, eu vou pegar diretamente pelo meu elemento. Mas eu poderia muito bem pegar aqui pelo id do meu elemento, colocaria antes aqui de img o hashtag, tá certo? Você vai escolher, nesse caso eu estou pegando aqui diretamente pelo elemento. Então, cifrão img.attr, então você vai dizer qual é o atributo que você quer pegar daquele elemento. Nesse caso aqui, eu quero pegar o atributo source, né? src. Ele vai retornar o que para a gente, então? Scrum.jpg. Certo? Então, facilmente a gente conseguiu aí pegar qual é o source da nossa imagem que a gente está trabalhando. E ele retornou para a gente o que? Scrum.jpg. Melhor ainda, né? Eu posso agora estar alterando uma imagem dinamicamente. Olha só. De forma programática, né? Imagine que você está criando um joguinho aí de imagem, né? E que você, quando clica em alguma coisa, ele altera a imagem, né? Ele aparece outra imagem, né? Como é que você pode fazer isso, né? Com apenas uma única linha você consegue realizar esse feito, tá? Você pega aqui agora, alterar o atributo, pega aqui o cifrão, no elemento imagem.attr, agora você especifica entre aspas, que quer trabalhar com source e vírgula, qual é o nome do valor que você vai estar passando para source. Nesse caso aí, vamos estar passando aqui o nome teste.jpg. Obviamente que você deve ter nesse diretório que você tem o arquivo aí HTML, esse arquivo teste.jpg, pois do contrário vai aparecer uma imagem quebrada, pois o navegador não conseguiu encontrar o arquivo teste.jpg para substituir na imagem scrum.jpg. Tá certo? Então veja aqui um atributo bem legal do jQuery, o ATTR, que pode obter valor de um atributo ou até mesmo alterar valor de um atributo. Nesse caso da imagem aqui, é extremamente importante e extremamente relevante que você saiba desse atributo. Assim também nós temos o remove ATTR, tá?
Remove ATTR, ele vai fazer o oposto do ATTR. Ele pode, enquanto que o ATTR ele vai obter valor de um atributo e alterar o valor de atributo, o remove ATTR ele vai remover um atributo como um todo, tá? Então eu tenho aqui um elemento input type text, ele tem o atributo name e idade e tem o disable que está disable, né? Ou seja, esse atributo aqui, essa tag, ela está desabilitada, esse campo de texto está desabilitado por causa desse atributo. Como é que eu faço então para remover um atributo de um elemento? Eu vou chamar aqui novamente cifrão, vou pegar aqui o nome dele, input, não o nome do elemento, ponto remove attr, tá? E eu vou dizer para ele qual é o atributo que eu quero remover. E aí eu digo para ele, olha, eu quero remover o atributo disable, e aí dessa forma o meu componente, depois que eu executar isso aqui, o meu componente vai estar agora habilitado, vai deixar de ser desabilitado e vai estar habilitado. Qual o resultado? Ele vai ser agora input type text, name, idade. E na tela você vai ver que aquele componente que estava desabilitado, agora você já consegue digitar dentro dele, tá certo? Ele já vai estar habilitado. Outro atributo também muito importante e que é bastante cobrado em questão de concurso público é o atributo val. Por incrível que pareça, é um atributo bem simples também. Temos aqui como exemplo então o input type text, tem o IDA e o valor 444, tá? Então, o que seria esse valor? Esse input type text você vai permitir digitar esse valor, mas quando já foi impresso lá no navegador, já nesse input type text já vai ter o valor digitado lá 444. Como é que eu faço então para recuperar esse valor, caso eu queira trabalhar aí via jQuery e alterar esse valor? Eu posso utilizar a propriedade val. Nesse caso, para obter o valor de elemento, eu pego lá o cifrão, coloco entre aspas, coloco entre parênteses, entre aspas, vou utilizar aqui o ID dele, no caso hashtag A, e ponto val, sem parênteses, sem parâmetro nenhum no parênteses, ele vai apenas retornar para a gente o valor daquele nosso elemento, tá? O elemento que eu passei, o ID, no caso, hashtag A. Nesse caso ele vai retornar o que para a gente? Exatamente, ele vai retornar o valor 444, tá certo? Agora, quando eu vou alterar um valor de elemento, igual nos outros métodos, tá? Basta, eu vou chamar o mesmo método, basta agora eu passar um parâmetro para ele. Quando eu passar para ele, por exemplo, o parâmetro 222, o jQuery vai estar manipulando o DOM com o elemento, e nesse caso agora, o valor do input type text com IDA vai passar de ser 444 para ser 222, tá certo? É também uma propriedade muito importante, bem fácil de ser manipulada aqui utilizando o jQuery. Outro atributo que a gente tem, outra propriedade que a gente tem com jQuery é a propriedade class. Adicionar ou remover classes, tá? Isso aqui é muito importante, por exemplo, se você trabalha com CSS, né? Ou então se você trabalha com algum framework do CSS como o Bootstrap. Eu falei para você que o Bootstrap ele costuma pegar muitas de suas estilizações por classes dentro classe CSS que você pode apenas mapear, colocar em um elemento e automaticamente ele já pega a estilização na sua página. Nesse caso, imagina só quão legal seria se você conseguisse adicionar ou remover classes dinamicamente por meio da linguagem JavaScript, né, por meio do jQuery, de forma bem programática. Seria bem legal, não é verdade? Pois bem, você consegue fazer isso bem rapidamente aqui por meio do que a gente vai ver aqui da propriedade class, tá? Então, quando você vai adicionar uma classe, você vai utilizar a propriedade add class. Então, recupera aqui a div, tem uma div inicial, tem uma div, estou fechando ela, não tenho nada nela. Então, vou referenciar o elemento, então pego o cifrão, abro parêntese, abre e fecho aspas, coloco o div que é o elemento, ponto add class, azul. Então, nesse caso aí, agora a div vai ser o que? Div espaço class igual, abre e fecha aspas, azul, tá certo? E eu posso remover também a classe dessa div por meio da propriedade remove class. Então, novamente, cifrão, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, coloco o nome do elemento div.remove class azul, e aí dessa forma eu vou estar removendo a classe que eu tinha criado até então com o nome azul, certo? Então,
uma forma aí de você adicionar e remover classes do CSS dentro do jQuery. Mais algumas propriedades: show, hide e toggle. Olha só, eu tenho aqui um elemento, um parágrafo testando o jQuery, que quando esse arquivo ele for executado no navegador, e se essa tag p estiver dentro da tag bar, ele vai ser visivelmente apresentado no navegador, não é verdade? Ok, agora a gente pode estar trabalhando com a visibilidade desse elemento, né? Se ele vai estar visível ou não, isso de forma programática por meio do jQuery. O elemento que faz a propriedade que é disponibilizada para exibir um elemento é a propriedade show. Então eu pego aqui o cifrão, abro e fecho parênteses, abro e fecho aspas, tag p, elemento p.show, eu vou estar o quê? Vou estar apresentando na tela via jQuery aquele determinado elemento. Um parâmetro bem legal, na verdade, né, que a gente pode estar inserindo aqui é a velocidade que esse elemento ele será exibido. O slow, normal e o fast, né, tem a ver com as velocidades lenta, normal e rápido. Certo? Você pode estar interagindo com isso aí. E aí é uma forma de deixar mais interativa a sua aplicação. Se você tem um elemento que já está sendo apresentado e você quer esconder esse elemento, você pode utilizar o hide. Certo? Então, cifrão, tag p, o elemento p.hide. Assim também ele tem os parâmetros slow, normal e fast, né? Lento, normal e rápido. Ele vai estar escondendo um determinado elemento. E por último, se o elemento estiver escondido, você quer dar o caráter oposto para ele, ou seja, se ele estiver escondido, você quer exibir, e se não, você quer esconder, aí você pode estar utilizando aí o parâmetro ou a propriedade toggle para ele, tá certo? Então, pega o cifrão, tag p, elemento p.toggle, ele vai dar o caráter oposto, tá? Se ele estiver escondido, ele exibe, se não, ele esconde, certo? Então aqui show, hide e toggle. E temos aqui também, pessoal, a possibilidade de trabalhar com jQuery via requisição AJAX e com JSON também. É uma possibilidade muito tranquila de ser feita por meio dos métodos parseJSON e getJSON. O getJSON ele é usado para carregar dados codificados em JSON do servidor usando uma solicitação GET HTTP. Lembra do que a gente falou na primeira aula da requisição cliente-servidor? O que é uma solicitação GET HTTP? É quando você requisita consultar ou buscar dados de algum local, de algum servidor, tá certo? Então, nesse caso, tem um exemplo aqui, ó. Estou requisitando dados, uma requisição GET, buscar dados do arquivo simple.json. Vou criar uma função, e aí vou dar o nome para ela de data, na qual eu vou colocar dentro dessa função um alert e vou pegar a informação do data.simple, que é um atributo que tem disponível nesse arquivo simple.json, tá certo? Nesse caso, o que eu estou fazendo, então, eu vou estar carregando os dados codificados em JSON no servidor que utiliza a solicitação GET, tá certo? Então, nesse caso aí, eu vou encapsular isso tudo em um formato de arquivo JSON, utilizando aí o getJSON, tá certo? É a primeira método que a gente tem aqui em relação ao ponto de manipulação do jQuery com JSON. O outro é o oposto ao getJSON. Se no getJSON o resultado final será transformado em um JSON, o parseJSON eu já tenho JSON, já tenho uma string JSON e eu vou transformar ela em um objeto JavaScript, tá certo? Perceba que os dois, parseJSON e o getJSON, ele interage diretamente do jQuery com o JavaScript, com o JSON, tá certo? O getJSON ele vai realizar uma requisição get HTTP e vai transformar o resultado em JSON, enquanto que o parseJSON eu já tenho a string JSON e eu vou converter ela em um objeto JavaScript. Olha só um exemplo. Tenho var obj igual a jQuery. Perceba que esse jQuery ele pode muito bem ser substituído pelo seu cifrão, né? A gente comentou que o cifrão ele tem o caráter, né, de substituição do jQuery, tá certo? O cifrão dentro da sintaxe jQuery ele representa a palavra jQuery. Então, cifrão.parseJSON, tenho aqui abro e fecho parênteses, abro e fecho aspas e coloco aqui a chave
name, dois pontos Johnny. Então nesse caso eu tenho o que? Eu tenho um JSON, só que qual é a ideia? A ideia é que quando eu utilize o passe.json, eu converto essa string JSON que está bem formatada em um objeto JavaScript. Se você não sabe, o objeto JavaScript ele tem praticamente a mesma estrutura de um JSON. Porém, o JavaScript ele consegue diferenciar o que é um JSON e o que é um objeto. Nesse caso, então, para que você realmente consiga transformar uma string JSON bem formatada em um objeto JavaScript, você pode estar utilizando o método passe.json do jQuery, tá certo? E se você quer realizar uma solicitação GET HTTP e o resultado deixar em um arquivo JSON, você utiliza o método .getJSON, tá certo? Pessoal, a gente conclui então esta aula e vamos aproveitar também para concluir a parte teórica desse curso. Foi um curso bem rápido, mas o grande fato é que a gente conseguiu nessas aulas estar apresentando aí boa parte do que é cobrado no assunto de jQuery. A gente falou sobre a conceituação geral, falamos também sobre a estrutura e sintaxe do jQuery e falamos agora sobre como o jQuery ele manipula arquivos CSS e como ele pode trabalhar também com demais propriedades, tá certo? Vou finalizá-lo neste momento. Na próxima aula a gente se vê e resolve as 20 questões que a gente tem dessa bateria de questões de concurso público. Até a próxima aula.